Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Conto Espaço Vital, de Isaac Asimov. Clarence Rimbro não se opunha a morar na única casa de um planeta desabitado, assim como não se opusera a qualquer dos trilhões de habitantes da Terra. Se alguém o houvesse interrogado acerca de possíveis objeções, ele certamente teria fitado a pessoa, sem entender. Sua casa era muito maior do que qualquer casa poderia ser na Terra, propriamente dita, e muito mais moderna. Contava com seu suprimento independente de ar e abastecimento de água, muita comida nos congeladores. Achava-se isolada no planeta sem vida, sobre o qual estava presa por um campo de força, mas os aposentos tinham sido feitos em volta de uma fazenda de 5 acres, por baixo de vidro. Está claro que, à luz do sol benéfico daquele planeta, cultivava flores para o prazer da vista e legumes para a saúde. Sustentava até algumas galinhas. Proporcionava à senhora Rimbro algo para fazer às tardes e lugar para os 2 pequenos Rimbros brincarem quando estavam cansados de ficarem dentro de casa. Ademais, se alguém quisesse estar na Terra, propriamente dita, se alguém insistisse nisso, se alguém precisasse ter pessoas em volta de si e ar para respirar no terreno aberto ou água para nadar, bastava sair pela porta principal da casa. Onde se encontrava a dificuldade, então? Lembremos, também, que no planeta sem vida no qual se situa a casa Rimbro havia silêncio completo, a não ser pelos efeitos monótonos e ocasionais do vento e da chuva. Reinava um retiro absoluto e a sensação de propriedade total de 300 milhões de quilômetros quadrados de superfície planetária. Clarence Rimbro apreciava tudo aquilo, tempos atrás. Era contador, competente no trato de modelos muito avançados de computadores, preciso em seus modos e na indumentária, não muito dado a sorrir, dono de bigode bem cuidado e corretamente ciente de seu próprio valor. Quando dirigia da cidade para casa, passava pelo local da ocasional residência na Terra propriamente dita e não deixava de olhar para lá com certa presunção. Pois bem, quer por motivos comerciais ou perversão mental, algumas pessoas simplesmente precisavam viver na Terra propriamente dita. Uma pena para eles, pois, afinal de contas, o solo da Terra propriamente dita tinha de fornecer os elementos minerais e o abastecimento alimentar básico para todo o trilhão de habitantes. Em 50 anos seriam 2 trilhões, e o espaço tinha valor elevadíssimo. As casas na Terra propriamente dita simplesmente não podiam ser maiores do que aquilo, e as pessoas que precisavam morar nelas tinham de ajustar-se a esse fato. Até o modo de entrar na casa apresentava suave agrado. Ele entrava no ponto comunitário de rotação que lhe fora designado, e que se parecia, como todos eles, a um obelisco tosco, e ali encontrava invariavelmente outras pessoas aguardando o momento de usá-lo. Um maior número de pessoas chegava, antes dele alcançar a cabeça da fila. Era a hora sociável. Como vai seu planeta? E o seu? A conversinha costumeira. Às vezes alguém estaria em apuros. Panes das máquinas ou tempo ruim que alterava desfavoravelmente o terreno. Não era frequente. Mas isso fazia passar o tempo. Logo Rimbro estaria à frente da fila, punha sua chave na fresta, a combinação correta seria marcada e ele retorcido em um novo padrão de probabilidade. Seu próprio padrão pessoal de probabilidade, o que lhe fora designado ao casar-se e tornar-se um cidadão produtor, o padrão de probabilidade em que a vida jamais se desenvolvera na Terra. E torcendo-se para essa Terra sem vida e determinada, ele entrava em seu próprio saguão. Era assim, simples. Nunca se preocupou por estar em outra probabilidade. Por que haveria de preocupar-se? Nem sequer pensava nisso. Havia um número infinito de terras possíveis. Cada qual existia em seu próprio nicho, com seu próprio padrão de probabilidade. Como em um planeta igual à Terra existiam, de acordo com os cálculos, cerca de 50% de probabilidades de formação de vida, metade de todas as terras possíveis, ainda assim um número infinito, já que metade do infinito era o infinito, possuía vida, e metade, ainda infinito, não a possuía. E vivendo em cerca de 300 bilhões das terras desocupadas havia 300 bilhões de famílias, cada qual com sua bela casa, alimentada pelo sol dessa probabilidade e cada qual muito firme em sua paz. O número de terras assim ocupadas crescia cada dia aos milhões. E foi quando, um dia, Rimbro voltou para casa e Sandra, a esposa, lhe disse, ao chegar: "Tenho ouvido um barulho muito esquisito." As sobrancelhas de Rimbro ergueram pontos-se em surpresa e ele examinou atentamente a esposa.
A não ser por certa inquietação nas mãos finas e o ar pálido ao redor dos cantos da boca, ela parecia normal. Rimbro disse, ainda segurando o capote na direção da serviçal que esperava pacientemente por isso. Barulho? Que barulho? Não ouço coisa alguma. Agora parou, explicou Sandra. Ou na verdade era coisa como uma batida ou trovejar profundo. Dava para ouvir um pouco, depois parava. Depois voltava-se a ouvir, assim por diante. Nunca ouvi coisa parecida. Rimbro entregou o capote. Mas isso é impossível. Eu ouvi. Vou examinar as máquinas, murmurou ele. Talvez alguma coisa esteja errada. Nada estava errado que seus olhos de contador pudessem descobrir e, dando de ombros, foi para a ceia. Ouviu as serviçais zumbirem, ocupadas em tarefas diferentes, observou enquanto uma varria os pratos e talheres para depois recuperá-los e disse, apertando os lábios, talvez alguma das serviçais esteja desarranjada. Vou examiná-las. Não era nada assim, Clarence. Rimbro foi deitar-se sem pensar mais no assunto e acordou com a mão da esposa agarrando-lhe o ombro. No mesmo instante sua mão foi mecanicamente para a faixa de contato que iluminava as paredes. O que se passa? Que horas são? Ela sacudiu a cabeça. O escuta. Escuta. Santo Deus, pensava Rimbro, existe mesmo um barulho. Um trovejar bem claro. Ele aparecia e sumia. Terremoto? Murmurou. Claro que era possível, embora, tendo todo o planeta para escolher, acreditavam estar fora das regiões atingidas. Por que todo o dia? Perguntou Sandra, preocupada. Eu acho que é outra coisa. E foi quando deu voz ao pavor secreto de toda dona de casa nervosa. Acho que existe alguém neste planeta, conosco. Esta terra é habitada. Rimbro fez o que era lógico. Chegada a manhã, levou a esposa e filhos para a casa da mãe. Ele próprio tirou o dia de folga e dirigiu-se imediatamente ao gabinete de alojamento do setor. Estava muito amolado com tudo aquilo. Bill Xing, do gabinete de alojamento, era um homem baixote, jovial e orgulhoso de sua ancestralidade parcialmente mongol. Achava que os padrões de probabilidade haviam resolvido até o último dos problemas da humanidade. Alec Mischoff, que também trabalhava no gabinete de alojamento, achava que os padrões de probabilidade eram uma arapuca a qual a humanidade fora arrastada. De início se formara em arqueologia e estudará uma série de matérias antigas, com as quais sua cabeça elegantemente colocada continuava cheia. O rosto conseguia parecer sensível a despeito das sobrancelhas enormes, e vivia acalentando uma ideia favorita que até então não se atrevera a contar a ninguém, embora a preocupação com a mesma o houvesse expulsado da arqueologia, passando ao setor de alojamento. Xing gostava de dizer, ao inferno com Malthus. E era quase sua marca registrada a afirmação. Ao inferno com Malthus. Não podemos mais superpovoar. Por mais frequentemente que dobremos e redobremos, o Homo sapiens continua finito em número e as terras desabitadas continuam infinitas. E não temos de pôr uma casa em cada planeta. Poderemos pôr 100, 1000, 1 milhão. Existe muito espaço e muita força vinda de cada sol de probabilidade. Ou mais de um em um planeta? Indagou Mischoff, azedamente. Xing sabia exatamente a que ele se referia. Quando os padrões de probabilidade haviam sido postos inicialmente em uso, a propriedade exclusiva fora sedução poderosa junto aos primeiros colonos. Isso atraía a parte aristocrática e despótica em cada pessoa. Que homem era tão pobre, afirmava o refrão, que não possa ter um império maior do que o de Gengis Khan. Surgir agora com a colonização múltipla afrontaria a todos. Xing disse, dando de ombros. Muito bem, seria necessário a preparação psicológica. E daí? Precisou-se disso para começar tudo, logo de início. E o alimento? Indagou Mischoff. Você sabe que estamos pondo as instalações hidroponicas e de cereais em outros padrões de probabilidade. E se for preciso podemos cultivar o solo deles. Usando roupas espaciais e importando oxigênio. Podíamos trocar o bióxido de carbono por oxigênio até que as plantas comecem a agir, e depois elas cuidarão do caso. Após 1 milhão de anos. Mischoff, o seu problema, observou Xing, é que lê quantidade demasiada de antigos livros de história. Você é um obstrucionista. Mas Xing era homem gentil demais para estar falando sério e Mischoff continuou a ler os livros e a preocupar-se. Ansiava pelo dia em que pudesse juntar a coragem necessária para ver o chefe da seção e pôr à mostra, diante de todos, sem mais aquela, exatamente o que o preocupava.
Mas era agora um Sr. Clarence Rimbro quem os defrontava, suando de leve e fantasticamente raivoso pelo fato de que precisará de 2 dias para chegar até aquela altura, o gabinete. E atingia o clímax de sua exposição, afirmando: "E estou dizendo que o planeta é habitado, e não pretendo aturar isso." Tendo-lhe ouvido todo o relato, Xing procurou utilizar a atitude pacificadora, dizendo: "Ruído assim deve ser algum fenômeno natural, apenas isso." "O que tipo de fenômeno natural?" interpelou Rimbro. "Eu quero que faça uma investigação. Se for um fenômeno natural, quero saber de que espécie. Estou dizendo que o lugar é habitado. Existe vida por lá, por Deus, e não vou pagar aluguel de um planeta para dividi-lo com outros. E com dinossauros, a julgar pelo barulho que fazem. Ora, vamos, Sr. Rimbro, há quanto tempo que vive em sua terra?" 15 anos e meio. "E já encontrou alguma indicação de vida?" "Encontrei agora e, como cidadão com folha de produção classificada A1, exijo que faça uma investigação." "Está claro que investigaremos, senhor, mas podemos assegurar-lhe que tudo corre bem. O senhor sabe com que cuidado escolhemos nossos padrões de probabilidade?" "Sou contador e faço ideia muito clara", retorquiu Rimbro no mesmo instante. Nesse caso deve saber que nossos computadores não podem falhar. Nunca escolhem uma probabilidade que tenha sido escolhida antes. Isso é impossível a eles. E são programados para escolherem apenas padrões de probabilidade nos quais a Terra tem uma atmosfera de dióxido de carbono, no qual a vida vegetal e, portanto, a vida animal, nunca se tenha formado. Porque se as plantas houvessem evoluído, o dióxido de carbono teria sido reduzido a oxigênio. O senhor compreende, não? "Compreendo muito bem e não estou aqui para ouvir preleções", disse Rimbro. "De vocês eu quero uma investigação, nada mais que uma investigação. É bastante humilhante pensar que esteja dividindo meu mundo, meu próprio mundo, com uma coisa ou outra, e não vou aturar isso." "Não, claro que não", respondeu Xing, evitando o olhar sardônico de Mischoff. "Estaremos lá antes do anoitecer." Seguiram para o ponto de rotação com equipamento total. Mischoff disse: "Quero perguntar-lhe uma coisa. Por que você se dedica a essa rotina de não precisa preocupar-se, senhor?" "Eles sempre se preocupam, não adianta." "De que lhe serve isso?" "Preciso tentar." "Eles não deviam se preocupar", retorquiu Xing, petulante. "Já ouviu falar em um planeta de dióxido de carbono que fosse habitado?" Rimbro, ademais, é desse tipo que dá início aos boatos. Eu percebo gente assim. À altura que ele tem acabado, por receber incentivo, dirá que seu sol tornou-se uma nova. "Aí isso acontece às vezes", observou Mischoff. "Aí então, uma casa é eliminada e uma família morre. Veja só, você é um obstrucionista. Nos tempos antigos, aqueles tempos de que você gosta, se houvesse uma inundação na China ou em algum lugar, milhares de pessoas morriam. E isso em uma população com apenas 1 ou 2 bilhões. Mischoff murmurava. "Mas como sabe que o planeta de Rimbro não tem vida?" "Atmosfera de dióxido de carbono." "Mas suponhamos." Não adiantava. Mischoff não conseguia dizê-lo. Encerrou a frase de qualquer maneira. "Suponhamos que a vida vegetal e animal possa formar-se, capaz de viver de dióxido de carbono. Nunca foi observado. Em número infinito de mundos, qualquer coisa pode acontecer." E ele encerrou isso murmurando: "Tudo precisa acontecer. E as possibilidades são 1 em 1 duodecilhão." Observou Xing, dando de ombros. Chegaram ao ponto de rotação e, tendo utilizado o ponto de rotação para seu veículo, sendo assim enviados à área de armazenamento de Rimbro, entraram também no padrão de probabilidade Rimbro. Primeiro Xing, depois Mischoff. "Bela casa", comentou Xing, satisfeito. "Modelo muito bom. Bom gosto. Está escutando alguma coisa?" perguntou Mischoff. Xing seguiu para o jardim. "Kay", gritou de lá. "O Galinhas Rhode Island." Mischoff foi ter lá, fitando o teto de vidro. O sol se parecia àquele de 1 trilhão de outras terras. Distraído, comentou: "Podia haver vida vegetal, começando. O dióxido de carbono podia estar começando a cair em concentração. O computador não saberia. E seriam necessários milhões de anos para que a vida animal começasse, e muitos outros milhões para que saísse do mar. Ou esse padrão não precisa ser seguido." Xing estendeu o braço, passou-o pelo ombro do companheiro. "Você está cismado. Um dia vai me contar o que realmente o apoquenta, em vez de insinuar,
e haveremos de endireitá-lo. Mischoff deu de ombros, livrando-se do braço que o envolvia com uma careta de amolação. A tolerância de Xing era sempre difícil de suportar. Começou a dizer: não vamos psicoterapeutizar, e se interrompeu, continuou em seguida. Escute. Havia o trovejar distante. Novamente. Colocaram o sismógrafo no centro do aposento e ativaram o campo de força que penetrava chão abaixo, fixando-o rigidamente à rocha no fundo. Observaram enquanto a agulha trêmula registrava os choques. Mischoff disse: apenas ondas superficiais. Muito superficiais. Não é coisa subterrânea. Xing parecia um pouco mais desalentado. E o que é, então? Acho melhor descobrirmos. E o rosto de Mischoff estava cinzento de tanta apreensão. Vamos ter de instalar um sismógrafo em outro lugar e obter uma medida do foco de perturbação. Está claro, disse Xing. Eu sairei com o outro sismógrafo. Você fica aqui. Ah não, disse Mischoff com energia. Eu vou sair. Sentia-se apavorado, mas não lhe restava escolha. Se aquilo fosse o que esperava, estaria preparado. Emitiria um aviso. A saída de Xing, que de nada suspeitava, constituiria verdadeiro desastre. Tampouco podia advertir Xing, que certamente não acreditaria nele. Mas como Mischoff não tinha têmpera de herói, tremia ao entrar na roupa de oxigênio e achou difícil encontrar a chave ao tentar desmanchar localmente o ponto de força para libertar a saída de emergência. E há algum motivo pelo qual você quer ir? Perguntou Xing, observando a falta de jeito do companheiro. Eu posso ir, tudo bem, vou sair, anunciou Mischoff, com a garganta seca, e passou para a comporta que dava para a superfície de uma terra sem vida. Uma terra presumivelmente sem vida. A visão não lhe era desconhecida. Ele vira aquilo dezenas de vezes. Rocha nua, trabalhada pelo intemperismo, amassada e reduzida a pó com areia nas gargantas. Um riacho pequeno e cantarolante que se esbatia no curso de pedra. Tudo marrom e cinzento, sem qualquer sinal de verde. Nenhum som de vida. Mas o sol era o mesmo, e, ao cair da noite, as constelações seriam as mesmas. A situação da moradia ficava naquela região em que a terra propriamente dita se chamaria de Labrador. Também era Labrador ali, na verdade. Fora calculado que, em não mais de uma entre um quatrilhão de terras, surgissem alterações sensíveis na formação geológica. Os continentes eram reconhecíveis por toda a parte, até os menores detalhes. A despeito da situação e da época do ano, que era outubro, a temperatura se mostrava viscosamente quente devido ao efeito de estufa do dióxido de carbono na atmosfera morta daquela terra. Dentro da roupa e olhando pelo visor transparente, Mischoff observava aquilo sombriamente. Se o epicentro do ruído estivesse próximo e o ajuste do segundo sismógrafo a 1,5 km de distância, mais ou menos, seria o bastante para a leitura. Se não fosse, teriam de trazer um veículo aéreo. Bem, era então uma questão de procurar inicialmente a complicação menor. De modo metódico, ele seguiu por uma encosta rochosa. Uma vez lá em cima poderia escolher o local. Chegado ao topo, bufando e sentindo o calor desagradabilíssimo, verificou que não era necessário. O coração batia de tal maneira que quase não conseguia ouvir sua própria voz enquanto berrava no microfone de rádio. Ei, Xing, aqui temos uma construção sendo feita. O quê? Veio o grito de espanto a seus ouvidos. Não havia como enganar-se. O terreno estava sendo nivelado, máquinas funcionavam. Rochas eram dinamitadas. Mischoff gritou. Estão dinamitando. O ruído é esse. Xing retorquiu da distância. Impossível. O computador jamais escolheria 2 vezes o mesmo padrão de probabilidade. Não pode ser. Você não entende, começou Mischoff a dizer. Mas Xing acompanhava os seus próprios processos mentais. Vá até lá, Mischoff. Eu também já vou. Ah não, com os diabos. Você ficará aí, gritou Mischoff, cheio de alarme. Mantenha contato de rádio comigo e, pelo amor de Deus, esteja pronto a partir para a terra propriamente dita, o mais depressa que puder, se eu avisar. Por quê? Interpelou Xing. O que se passa? Ainda não sei, disse Mischoff. Dê-me a oportunidade de descobrir. Para sua própria surpresa, notou que os dentes estavam batendo. Lançando imprecações ao computador, aos padrões de probabilidade e à necessidade insaciável de espaço vital para mais de 1 trilhão de seres humanos que se expandiam como uma nuvem de fumaça, Mischoff escorregou e deslizou pelo outro lado da encosta, pondo pedras a rolar e criando ecos especiais.
Um homem veio recebê-lo, trajando roupa à prova de gás, diferente em muitas coisas da roupa de Mischoff, mas claramente destinada ao mesmo fim: levar oxigênio aos pulmões. Mischoff arquejou sem fôlego em seu microfone. Calma aí, Xing, um homem se aproxima. Mantenha contato. Sentia o coração bater com mais facilidade e os foles dos pulmões trabalharem menos. Os dois homens se entreolharam. O outro era louro e de rosto muito áspero. A expressão de surpresa que exibia era grande demais para ser fingida. Disse, em voz áspera: Ver Cindy-sie? Was machen Sie hier? Mischoff teve a impressão de ser fulminado por um raio. Estudará alemão antigo por 2 anos, nos dias em que contará ser arqueólogo, e entendeu a pergunta a despeito do fato de que a pronúncia não era o que lhe tinham ensinado. O estranho pedia sua identidade e queria saber o que fazia por ali. Gaguejou, estupidamente. Sprechen Sie Deutsch? E depois teve de traduzir as palavras para Xing, cuja voz agitada no fone exigia explicações sobre aquelas palavras desconhecidas. Aquele que falava alemão não respondeu diretamente. Repetiu, Ver Cindy-sie, e aduziu com impaciência. Eres Furenen verruchten Spice Keiniseit. Mischoff também não via piada alguma, ainda mais uma piada tola, mas prosseguiu. Sprechen Sie Planetis? Não sabia como dizer língua padrão planetária em alemão, de modo que tinha de adivinhar. Tarde demais percebeu que devia ter se referido a ela em inglês. O outro homem fitou-o com olhos arregalados. Sim, dizia Vassinig? Mischoff quase aceitava aquilo, mas em débil defesa de si próprio afirmou. Não sou biruta, com os diabos. Quis dizer, auf der Erde woher Sie gekommen. Desistiu de falar alemão, mas a nova ideia que estralejava em seu crânio não parava de perturbá-lo. Tinha de descobrir algum meio de pô-la à prova e disse, cheio de desespero. Welches Jahres es jetzt? Era de presumir que o desconhecido, que já punha em dúvida sua sanidade mental, convencer-se-ia da loucura de Mischoff, agora que o mesmo perguntava em que ano estavam, mas era uma pergunta para a qual Mischoff conhecia alemão bastante. O outro murmurou alguma coisa que pareceu-se muitíssimo a bons palavrões em alemão e depois explicou. Es ist doch 2364 und warum. A torrente de alemão que se seguiu foi inteiramente incompreensível para Mischoff, mas de qualquer modo ele já tinha o bastante para satisfazer, por enquanto. Se traduzia o alemão corretamente o ano dado fora de 2364, o que correspondia a cerca de 2000 anos no passado. Como era possível? Ele murmurou. Os 2364? Já, disse o outro, cheio de sarcasmo. Os 2364. Der ganze Jahr lang ist es so gewesen. Mischoff deu de ombros. A afirmação de que tinha sido assim por todo aquele ano era uma piada das mais fracas, mesmo em alemão, e não adquiria melhor cor ao ser traduzida. Ficou a pensar. Com o tom de ironia a se acentuar, aquele que falava alemão prosseguiu. Es 2364 nach Hitler. Juft das Ihnen vielleicht? Nach Hitler. Mischoff berrou de prazer. Isso me ajuda. Es Juft. Ohren Sie, bitte. E passou a falar em alemão entrecortado e entremeado de fragmentos de linguagem planetária. Pelo amor de Deus, Gottes Willen. O ano de 2364 após Hitler era coisa inteiramente diferente. Ele juntava as palavras em alemão, desesperado, tentando explicar. O outro fechou a cara e se pôs pensativo. Ergueu a mão enluvada para afagar o queixo ou fazer um gesto equivalente, bateu no visor transparente que cobria o rosto e deixou a mão ali, inútil, enquanto pensava. De repente disse: JCH George Fallenby. A Mischoff pareceu que o nome devia ser de origem anglo-saxônica, embora a mudança em forma vogal, pronunciada pelo outro, o fizesse parecer teutônico. O Guten Tag, disse Mischoff, desajeitado. O JCH Alec Mischoff. E percebeu de repente a origem eslava de seu nome. Kommen-Sie a Maitimir, Mischoff, disse Fallenby. Mischoff o acompanhou com sorriso constrangido, murmurando em seu transmissor. Está tudo certo, Xing, está tudo certo. De volta à terra propriamente dita, Mischoff defrontou-se com o chefe de gabinete de setor, que envelhecera no serviço e em quem todos os cabelos brancos davam a entender um problema enfrentado e solucionado, e em quem todos os cabelos que faltavam mostravam um problema evitado. Era homem cauteloso, os olhos ainda brilhantes e dentes que ainda eram os seus. Chamava-se Berg. Sacudia a cabeça. E falam alemão, mas o alemão que você estudou tinha 2000 anos de idade. E verdade,
confirmou Mischoff. Mas o inglês que Hemingway usou tem 2000 anos de idade e o planetário se aproxima o bastante para qualquer pessoa poder ler. Muito bem. E quem é esse Hitler? Uma espécie de chefe tribal, em tempos antigos. Levou a tribo alemã a uma das guerras do século XX, mais ou menos quando principiou a era atômica e começou a verdadeira história. E antes da devastação, é o que diz? Certo. Houve uma série de guerras na ocasião. Os países anglo-saxões venceram e acho que é este o motivo pelo qual a Terra fala planetário. E se Hitler e seus elementos houvessem ganho, o mundo estaria falando alemão? Eles ganharam na terra de Falembe, senhor, e falam alemão. E marcam as datas após Hitler em vez de antes de Cristo. Certo. E acredito que exista uma terra em que as tribos eslavas venceram e todos falem russo. De algum modo, comentou Berg, parece-me que devíamos ter previsto isso e, no entanto, até onde sei, ninguém previu. Afinal de contas, existe um número infinito de terras habitadas, e não podemos ser a única que resolveu solucionar o problema da população ilimitada expandindo-se para os mundos da probabilidade. E é exatamente isso, confirmou Mischoff, aflito, e a mim parece que, pensando bem, devem haver terras habitadas incontáveis fazendo isso, e devem haver muitas preocupações múltiplas nos 300 bilhões de terras que nós mesmos ocupamos. O único motivo pelo qual pegamos está é que, por mera casualidade, eles resolveram construir a menos de 2 quilômetros da morada que ali colocamos. É algo que precisamos verificar. Você dá a entender que devemos vasculhar todas as nossas terras. É fato, senhor. Precisamos fazer algum acordo com outras terras habitadas. Afinal de contas, existe lugar para todos nós e expandir sem acordo pode resultar em todos os tipos de encrencas e conflitos. Sim, concordou Berg, pensativo. Eu acho que tem razão. Clarence Rimbro olhava desconfiadamente para o rosto idoso de Berg, rosto esse que agora se enrugava em todos os tipos de benevolência. Tem certeza, agora? Total, disse o chefe de gabinete. Sinto muito que o senhor tenha de aceitar alojamento temporário nas 2 últimas semanas. A mim parece que são 3. 3 semanas, mas receberá uma compensação. Que barulho era aquele? Puramente geológico, senhor. Uma rocha se achava em equilíbrio delicado e, com o vento, fazia contato ocasional com as rochas da encosta. Nós a retiramos e examinamos a região para termos a certeza de que nada mais voltará a acontecer nesse sentido. Rimbro apanhou o chapéu e disse: Bem, obrigado pelo trabalho que teve. Não precisa agradecer, posso assegurar-lhe, senhor Rimbro. Estamos aqui para isso. Alguém acompanhou Rimbro até a saída e Berg voltou-se para Mischoff, que era espectador silencioso desse encerramento do caso Rimbro. Berg disse: Os alemães foram muito camaradas, afinal. Reconheceram que tínhamos prioridade e partiram. Existe lugar para todos, foi o que disseram. Está claro que, como verificamos, eles constroem qualquer número de moradas em cada mundo desocupado. E existe agora o projeto de fazer o levantamento de nossos outros mundos e entrar em acordos semelhantes com quem encontrarmos por lá. Tudo isso é rigorosamente confidencial. Não pode ser levado ao conhecimento da população sem muitos preparativos. Mesmo assim, nada disto é assunto sobre o qual quem lhe falar. Disse Mischoff. Os acontecimentos não o haviam animado muito. Sua própria preocupação ainda o atormentava. Berg sorriu para o homem mais jovem. Você entende, Mischoff, no gabinete e no governo planetário precisamos muito do seu raciocínio rápido, sua compreensão da situação. O que houve podia ter se tornado algo muito trágico, não fosse pela sua presença. Essa apreciação vai ser manifestada de algum modo tangível. Obrigado, senhor. Mas, como lhe disse antes, isto é algo em que muitos de nós deviam ter pensado. Como foi que você pensou? Também, examinamos um pouco seus antecedentes. O seu colega, Xing, nos diz que você deu a entender no passado a existência de algum perigo sério envolvido em nosso arranjo de padrão de probabilidade e que você insistiu em sair para encontrar-se com os alemães, embora estivesse claramente assustado. Você contava com o que encontrou, não é? E como foi que aconteceu? Mischoff estava confuso. Não. Eu não pensava nisso, em absoluto. Foi uma surpresa. De repente, preparou-se. Por que não agora? Eles estavam reconhecidos ao que fizera. Tinha provado ser um homem que precisava ser levado em conta. Uma coisa inesperada já acontecerá. Ele disse,
com firmeza: há algo mais? Assim? Como se começava? Não existe vida no sistema solar além daquela na Terra. Isso mesmo, concordou Berg, cheio de benevolência. E as computações afirmam que as probabilidades de surgir qualquer forma de viagem interestelar são tão pequenas que se mostram infinitesimais. Onde quer chegar? Tudo isso é assim nesta probabilidade. Mas devem haver alguns padrões de probabilidade em que outra vida existe no sistema solar ou na qual as propulsões interestelares são aperfeiçoadas pelos moradores em outros sistemas estelares. Berg fechou a cara, mas concordou, teoricamente. Numa dessas probabilidades a Terra pode ser visitada por tais inteligências. Se fosse um padrão de probabilidade no qual a Terra é habitada, tal não nos afetaria. Eles não teriam ligação alguma conosco na Terra propriamente dita. Mas se fosse um padrão de probabilidade no qual a Terra estivesse desabitada e eles instalassem algum tipo de base, poderiam encontrar, por coincidência, um de nossos lugares de morada. Por que nosso? Interpelou Berg, secamente. Por que não um lugar de morada dos alemães, por exemplo? Por que nós situamos nossas moradas, uma para cada mundo? A terra alemã não o faz. Provavelmente pouquíssimos outros o fazem. As possibilidades são a nosso favor em bilhões contra 1. E se os extraterrestres encontrarem tal morada, investigarão e descobrirão o caminho para a Terra propriamente dita, um mundo altamente desenvolvido e rico. Não se desligarmos o ponto de rotação, disse Berg. Ou depois de saberem que existem os pontos de rotação, podem construir os deles, disse Mischoff. Uma raça com inteligência suficiente para viajar pelo espaço poderia fazê-lo e a partir do equipamento na morada eles poderiam prosseguir, encontrar com facilidade nossa própria probabilidade. E neste caso enfrentaríamos os extraterrestres. Eles não são alemães, nem outras terras. Teriam psicologias e motivações alienígenas. E nem sequer estamos em guarda. Não paramos de instalar um número cada vez maior de mundos e aumentar a possibilidade, a cada dia, de que sua voz alçara em agitação e Berg gritou-lhe: bobagens. Tudo isso é ridículo. A campainha se fez ouvir e a comuniplaca acendeu-se. Surgiu o semblante de Xing. E a voz dele dizia: sinto interromper, mas... o que é? Interpelou Berg, mal educado. Temos aqui Uru-homem e não sabemos o que fazer. Está bêbado ou louco. Queixasse que a casa dele está cercada e que existem coisas olhando pelo teto de vidro de seu jardim. Oh, coisas! O gritou Mischoff. Coisas purpúreas, com veias vermelhas e grandes, 3 olhos e algum tipo de tentáculo, em vez de cabelo. Eles têm. Mas Mischoff e Berg não ouviram o resto. Entreolhavam-se, apavorados. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.